Amigos, em 1973, o então diretor do Bayerische Staatsoper, a Ópera Estatal de Munique, veio ao Brasil de férias e me assistiu casualmente dançando Prelúdio de Lécio Filho com o Teatro Municipal. No dia seguinte ele foi ao teatro conhecê-lo por dentro. Eu estava dando aulas para a escola de dança e ele veio falar comigo, perguntou se eu faria uma audição para a companhia. Eu fiquei muito surpresa, mas disse que sim, eu poderia fazer isso na academia da minha professora, Tatiana Lescova, e assim foi feito. Ele foi assistir uma aula minha no estúdio, nem terminou a aula, ele me chamou, me disse rapidamente que queria me tratar como solista para a companhia, se eu teria interesse. Adiantou mais ou menos o salário, os papéis de solista da companhia e marcamos depois um jantar. Enfim, foi uma coisa completamente inusitada. Eu recebi meu contrato aqui no Brasil, assinei depois de traduzi-lo, mandar para traduzir oficialmente, né? E comecei a me preparar para a temporada de 1974, que começaria em setembro. Eu fui para Munique com Eric, fui com um misto de entusiasmo e profunda preocupação, porque eu já tinha filho e ele tinha ficado aqui. Mas cheguei lá e fui envolvida pelo que estava vendo, que para mim era muito novo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o ritmo de trabalho da companhia. Coisa impressionante, porque a gente compara com o que acontece aqui e acha engraçado até. Nosso trabalho era de quinta a terça. Quartas-feiras era o dia de folga, o free day. O dia que tudo que você tem que fazer, você vai fazer naquele dia. Tudo que é mais demorado, tratar de documentos, alugar apartamento, enfim, é o exercício de cidadania. E nesse dia, os primeiros bailarinos nunca deixavam de ir fazer aula, de forma que todo mundo acabava fazendo a aula de quarta-feira também. E ali terminava. Todos os demais dias eram dias de trabalho normal, com 2 expedientes, de 10 a 1 e de 5 às 8, inclusive aos sábados. Domingos tinha sempre espetáculo, eram 3 ou 4 espetáculos por semana. Quando não tinha espetáculo aos sábados, o expediente era normal. E a gente começa a rir de pensar que aqui, no principal teatro do Brasil, os artistas acham que cada sábado e domingo que se apresentam precisam ser compensados por uma folga. Gente, as companhias faliriam na Europa, nos Estados Unidos, se fosse assim, né? Porque não existe isso. Se eles forem dar compensação para todos os sábados e domingos em que o trabalho é normal, a companhia só funcionaria uns 6 meses, 7 meses por ano e olhe lá. Isso não existe, né? Foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção. A segunda foi o tamanho da sala de aula. Eu levei um susto, eu nunca tinha visto uma sala de aula tão grande na minha vida. Era tão grande que era até excessivo, tinha que se demarcar um pouco a sala para poder haver uma visão na hora do ensaio do conjunto completo, porque senão se perdia.
era no último andar do teatro, que é um lindo teatro. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a idolatria por John Cranco. Nos nossos camarins, eu ficava num camarim para 8 solistas, em cada bancada tinha uma foto do John Cranco. Os alemães tinham plena consciência da importância de Cranco para o balé na Alemanha, não apenas de Stuttgart, mas para toda a Alemanha. Ele era o refundador do balé na Alemanha. Era uma coisa muito importante. Num tempo de Guerra Fria, colocar novamente a Alemanha na comunidade internacional, e isso se fazia principalmente através da arte. Também me chamaram a atenção as aulas maravilhosas de Eleonora Shelesnova, uma professora russa maravilhosa. A beleza da primeira bailarina, da bailarina principal da companhia, que era Constance Vernon, e um bailarino chamado Heinz Bowles. Heinz Bowles era um bailarino diferenciado, longilíneo, esguio, intérprete maravilhoso, um grande partner e com uma técnica já muito desenvolvida. Para a idade dele, ele tinha 26 anos quando eu o conheci, 26 ou 27 anos. Tinha a vida pela frente, a carreira pela frente, e estava começando a adquirir fama internacional porque foi escolhido por Margot Fonteyn como partner dela. Eu fiquei muito encantada com Heinz, porque além disso tudo ele era uma pessoa tão encantadora e tão amada pela companhia e pelo público, que realmente ele era um singular dentro da companhia. E era a maior estrela da companhia. Eu queria prestar uma homenagem a ele. Eu não sei por que eu comecei a me lembrar daquele momento da minha vida através justamente da figura dele, que me veio à cabeça. E eu disse, eu queria homenagear o Bowles, porque ele ficou um bailarino desconhecido. Ele morreu tão cedo, não deu tempo. Ele morreu aos 28 anos de leucemia. O mundo não teve tempo suficiente para conhecê-lo, e os brasileiros também não. Eu fui procurar informações sobre ele, vídeos, e encontrei um documentário que me fez chorar muito, porque o documentário se passa praticamente todo naquele ano de 1974, em que eu estava na companhia, em que eu cheguei a ensaiar com ele. Eu fazia uma das 5 princesas do primeiro ato de O Lago dos Cisnes, que dança com o príncipe Siegfried na versão do Cranco. E era maravilhoso ensaiar com ele. Era maravilhoso tudo, receber orientação do coach, do ensaiador, né? O repertório da companhia também me surpreendeu. Nós chegamos em setembro, começamos dia 16 de setembro. Romeu e Julieta estreou 26 de setembro, portanto 10 dias depois, o que significa que os bailarinos precisam chegar em forma, porque não há tempo de se colocar em forma para depois programar um espetáculo. As férias são de 6 semanas, 4 semanas, desaparece todo mundo,
mas nas 2 últimas semanas as pessoas começam a fazer aula com força, porque já sabem que vão chegar e vão dançar dias depois. E Lago dos Cisnes foi encenado 4 dias depois, dia 30 de setembro. Vocês podem imaginar o ritmo de trabalho, né? Enfim, era um repertório muito bom. Gisele era a grande montagem daquele ano, do Peter Wright, e tudo era dançado pelo Heinz Bowles. Claro que revezava com outros bailarinos. Tinha Yuri Vamos, que era um dos primeiros bailarinos, depois ficou muito conhecido, acho que hoje dirige uma companhia, inclusive. Mas a grande estrela era ele, era Heinz. E ele chegava a se queixar do excesso de trabalho, porque ele dançava todos os grandes papéis dos grandes balés e ainda tinha no repertório Glenn Tetley, Hans von Manen, Frederick Aston, entre outros. E ninguém abria a mão do Heinz. Ele estava em tudo. Bem, minha aventura em Munique teve um final muito triste, porque eu lesionei meu tendão de Aquiles de tal maneira que eu acabei optando por voltar ao Brasil 3 meses depois. Eu não conseguia mais nem andar. Eu só conseguia ficar na ponta, mas eu não conseguia passar da ponta para o pé inteiro. A passagem, então eu não conseguia correr, não conseguia andar. Eu não podia viver na ponta, né? E eu voltei para o Brasil. A última pessoa que eu vi foi Heinz Bowles. Ele veio correndo atrás de mim para encomendar malhas de tricô de elanca, que eram malhas inteiras feitas pela Adelaide, que era enfermeira do teatro e famosa pelas malhas. Todos os bailarinos de fora encomendavam malhas na Adelaide, porque na Europa, não sei nos Estados Unidos, mas na Europa não tinha elanca. As malhas eram de lã, o que fazia um volume enorme na bagagem, dava um trabalhão para lavar e levava um tempão para secar. Heinz, por exemplo, viajava muito, então ele adorava essas malhas, ele veio correndo para encomendar 10 malhas. Foi com essa encomenda e a figura dele, a última que eu vi, que eu voltei para o Brasil. Uns meses depois, eu abro o jornal e leio: faleceu o bailarino alemão Heinz Bowles. Gente, eu levei um susto tão grande que vocês não podem imaginar. Eu estava aguardando o Heinz aqui no Brasil, porque ele vinha dançar Floresta Amazônica com Margot Fonteyn, da Dalal Ascar, e deveria estar no Brasil, acho que em junho ou julho, não me lembro exatamente o mês. E eu fiquei perplexa, sem saber o que pensar. A primeira ideia que me veio à cabeça é que ele tinha sofrido qualquer acidente fatal. Mas não foi, foi doença, foi uma leucemia que o levou em meses. Chegou a ser operado, mas não teve solução para o caso dele. E a Alemanha perdeu talvez o maior talento que já produziram. Um bailarino que estava ainda longe do seu auge, mas que já dava muito orgulho nos alemães de tê-lo como seu filho, de tê-lo como um bailarino diferenciado. Eu adoro homenagear
figuras da dança que dedicaram sinceramente e completamente sua vida à sua opção profissional pelo balé. Eu tenho um prazer enorme em fazer isso. Eu tenho muita admiração por aqueles que contribuíram verdadeiramente para o mundo do balé. E eu queria aqui prestar minha homenagem a esse bailarino tão lindo, tão linda pessoa, que foi Heinz Böls. Berlin, 3. Februar 1973. Dornröschen Pas de Deux mit Margot Fonteyn. Intelligent. So when we were traveling together, we talked very little about ballet. He talked about all kinds of other subjects. He was very observant about people. He was very, very kindly in his humor. Margot Fonteyn über Heinz Bosel, den Tänzer. Oh, I think he was a magnificent dancer, but no, what a marvelous dancer. I never saw somebody like that. And then he worked very, very hard. I mean, he was very serious about his dancing. Ein, wie sich dann zeigte, gutartiger Tumor im Schienbein festgestellt wurde. Funkelnd vor Spaß am Tanzen. Der 22-Jährige als Mercutio in John Crankos Romeo und Julia Ballett. Schwanensee, 1970. Constanze Vernon, Heinz Bosel. Das Paar. Konstanz.
Eugen Onegin, 1972. La Fille Mal Gardée. Choreografie Frederick Ashton. Die erste Begegnung. Hoffnung und Scheu. Prinz Albrecht verliebt sich in das Bauernmädchen Giselle. Damals antwortete Constanze Vernon auf die Frage, ob bei einem Tanzpaar die wechselseitige Spannung nicht über die Jahre nachlassen müsse. Eine Variation im zweiten Akt Giselle. Das Bravourstück mit der gefürchteten Schlusspirouette.
Dun, da, 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 da. Dun, dun, dun. One second. All right. Also zwischen Garderobe und Ballettsaal ist ein wesentlicher Unterschied. Und dass er auf alle Fälle, das sehe ich immer wieder, bei allen Proben immer das Letzte gegeben hat. Bis zur Endkonsequenz. Ich habe den Heinz nie bewusst markieren oder nur mit halber Kraft arbeiten gesehen. Er hat alle Proben voll und ganz ausgetanzt, als ob es auf der Bühne wäre. Prinz Albrecht findet nach langer Suche seine tote Geliebte im Reich der Feen. Sie muss ihn wieder verlassen, als der Morgen dämmert. Heinz Bosel. Nicht der Darsteller wurde zur Legende. Es war die mit zarter Melancholie gemischte Heiterkeit, die von ihm ausging. Es waren die Augen, die Anlass zum Träumen gaben. Es war die Lauterkeit, der helle Raum, der sich wie von selbst um ihn bildete, in welchem sich dann die enorme Ausdruckskraft von Constanze Vernon entfalten konnte. Als Ballettbesucher, als Freund und als Arzt kannte der Chirurg Dr. Peter Wigger Heinz Bosel seit dessen erster Operation mit 16 Jahren.